Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E dando continuidade à nossa semana especial de simulados para o concurso de professores do Estado de São Paulo, hoje eu trago 10 questões sobre o novo plano de carreira do Magistério Estadual. Antes de mais nada, se você que está vindo lá do canal Pedagogia Fundamental e não é inscrito aqui no canal Jéssica Pereira, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você ainda não é inscrito lá no canal do professor Roberto, que é o Pedagogia Fundamental, que inclusive nessa semana, às 19 horas, lá no canal do professor Roberto, Pedagogia Fundamental, ele vai fazer aí o vídeo com a parte teórica e às 20 horas eu venho com o simulado da aula teórica dele. Então, se você ainda não é inscrito lá ou ainda não assistiu a aula teórica, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dele para vocês acessarem a aula e também se inscreverem lá. E importante também, deixa o like que isso ajuda bastante e também incentiva a continuarmos a trazer mais conteúdos aqui para vocês, beleza? E outro ponto importante é que esse simulado, o material dele que eu vou apresentar, assim como ontem, vou deixar na descrição desse vídeo para vocês fazerem o download, que é gratuito. Começando com o simulado, então hoje serão 10 questões sobre a Lei Complementar número 1374, de 30 de março de 2022, institui planos de carreira e remuneração para os professores de ensino fundamental e médio, que nada mais é do que a nova carreira, polêmica nova carreira, que a maioria não gostou. Os professores que já estão no estado, a maioria não aderiu, tá? Há muitas perdas, mas a gente não vai entrar no mérito disso hoje, tá? Porque a gente tem que pensar no concurso, e no concurso é a lei seca, então a gente tem que ir conforme está na legislação, concordando ou não na hora da nossa prova, lembrem-se sempre. Assim também como a VUNESP adora cobrar a letra da lei, então não tem como fugir, gente. Tem que ler a lei na íntegra, mas não basta só ler e tentar decorar, porque é muita coisa, mas você entendendo a lei e também fazendo questões, e consequentemente você também vai conseguir entender as leis fazendo as questões, isso já vai ajudar bastante a você conseguir responder essas questões de legislação lá na hora da sua prova. Questão de número 1. De acordo com o Estatuto do Magistério Paulista, qual é o período de duração do estágio probatório para os professores de ensino fundamental e médio? Seria a alternativa A, 1 ano de efetivo exercício? Alternativa B, 2 anos de efetivo exercício? C, 3 anos de efetivo exercício? Letra D, 4 anos de efetivo exercício? Ou a letra E, o período de estágio probatório não está especificado no estatuto? Algumas pessoas, até quando saiu o novo plano de carreira, achavam que o professor ia perder a estabilidade, que não existiria mais concurso público. E olha aí o concurso aí, né? Edital aberto, vocês se preparando aí para a prova mês que vem. Então, continua assim o professor efetivo, em regime estatutário, concurso. É claro, a gente também tem as outras categorias, como a categoria O, que é o professor temporário, categoria V, o eventual, mas ainda existe o professor ali estatutário, que tem a estabilidade, né? E conforme, seguindo o que também está disposto na Constituição Federal, no novo plano de carreira, continua os 3 anos de estágio probatório. Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra C, tá? No artigo 8, que trata sobre estágio probatório, lá na legislação do novo plano de carreira, nos 3 primeiros anos de efetivo exercício do cargo de professor de ensino fundamental e médio, período que caracteriza o estágio probatório, o docente será submetido ao curso de formação e avaliação de desempenho, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades de docência no desempenho do cargo. Parágrafo único. A aquisição de estabilidade nos termos do disposto 41 da Constituição Federal e do artigo 127 da Constituição Estadual. Fica condicionado ao desempenho satisfatório da avaliação de desempenho e do curso de formação durante o período de estágio probatório, conforme regulamenta em decreto. Então, eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo aqui
vão passar no concurso e serão efetivos de cargo da Secretaria Estadual de Educação. Mas vocês só poderão falar assim: eu sou professor efetivo do Estado, não quando passar no concurso ou quando vocês tomarem posse. Infelizmente, não, né? Só após os 3 anos do estágio probatório. E durante esse período, vocês terão, assim como foi no último concurso lá de 2013, que os professores ingressaram a partir de 2014, vocês vão participar do curso de formação. Então, vocês vão se inteirar sobre como é que é a rede estadual, vão participar de alguns cursos, e dentro desses cursos, vocês também serão avaliados, e isso vai contar ponto lá no seu estágio probatório, certo? Questão de número 2. Quais são as jornadas de trabalho docente? Seria a alternativa A, jornada completa de trabalho, 25 horas semanais de trabalho, e jornada ampliada de trabalho docente, 40 horas semanais de trabalho. Alternativa B, jornada parcial de trabalho docente, 20 horas semanais de trabalho, jornada ampliada docente, de 40 horas semanais de trabalho. Seria a alternativa C, jornada completa de trabalho 25 horas, ou a jornada parcial de trabalho docente de 30 horas semanais. Alternativa D, jornada padrão de trabalho docente 30 horas semanais, jornada ampliada de trabalho docente 45 horas. Ou alternativa E, as jornadas de trabalho para o professor de ensino fundamental e médio não são estabelecidas no Estatuto do Magistério Paulista. Essa questão aqui, mesmo que você não tenha ainda feito a leitura da legislação sobre o novo plano de carreira, vocês com certeza já devem saber porque vocês tinham que escolher lá a jornada na hora da inscrição para o concurso, né? Então, a alternativa correta é a letra A, tá? Então, a jornada de trabalho, conforme o artigo 9º do Estatuto, ficam constituídas a jornada completa de trabalho docente e a jornada ampliada de trabalho docente para os ocupantes do cargo de professor de ensino fundamental e médio, assim caracterizadas: 1. Jornada completa de trabalho docente, 25 horas semanais, e a jornada ampliada de trabalho docente, 40 horas semanais. Então, existe apenas 2 jornadas. E na hora da inscrição, você teve que optar por uma jornada ou outra, ou também você poderia concorrer às 2 jornadas do concurso. Mas é claro, você não vai poder ter 2 cargos nas 2 jornadas diferentes, mesmo porque uma aqui é 40 horas, então é período integral, daí fica difícil você, por exemplo, ter acúmulo. Pensando no acúmulo, 25 horas seria interessante, porém, quanto mais você trabalha, mais você ganha, porque no Estado, o subsídio, que não é salário, tá? É subsídio aqui no novo plano de carreira, é calculado a partir da hora-aula. Então, quanto mais hora-aula você tiver, mais você ganha. Daí fica ao seu critério escolher entre 25 ou 40 horas semanais de trabalho, certo? Então, a resposta correta da questão de número 2 é a letra A de amor. Questão de número 3. De acordo com o Estatuto do Magistério Paulista, como é composta a jornada de trabalho do professor de ensino fundamental e médio que atua na trilha de regência? No novo plano de carreira, as evoluções são de acordo com a carreira, no caso, as trilhas, que aqui é chamado. Então, tem a trilha de regência, que nada mais é do que o professor que está em regência em sala de aula, tem a trilha do especialista, que nada mais é do que os coordenadores, e a trilha de gestão, que são os diretores e supervisores. Então, tratando aqui da trilha de regência, que é o caso de vocês, que serão professores estaduais aí efetivos. Como é composta a jornada de trabalho? Seria a alternativa A, 2/3 da jornada em atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada em atividades pedagógicas na unidade escolar, sem interação com os educandos. Alternativa B, 1/3 da jornada em atividade de interação com os educandos e 2/3 da jornada em atividades pedagógicas na unidade escolar, sem interação com os educandos. Alternativa C, a jornada de trabalho é dividida igualmente entre atividades de interação com os educandos e atividades pedagógicas na unidade escolar, sem interação com os educandos. Seria a alternativa D, o professor de ensino fundamental e médio na trilha de regência tem uma jornada de trabalho diferenciada e flexível, sem proposições fixas
entre atividades de interação com os educandos e atividades pedagógicas na unidade escolar? Ou seria a alternativa E, a jornada de trabalho é composta apenas por atividades de interação com os educandos, não havendo a necessidade de realizar atividades pedagógicas na unidade escolar. O Estatuto do Magistério Estadual, regido pelo novo plano de carreira, ele está em conformidade tanto com a Constituição quanto com a LDB, que no qual diz que a jornada do professor precisa ser de 2/3 com o educando, no caso a regência em sala de aula, e 1/3 tem que ser garantido e remunerado para horas de planejamento das atividades, correções de prova, enfim. Então, a alternativa correta da questão de número 3 é a letra A, certo? Conforme o artigo 10, a jornada de trabalho do professor de ensino fundamental e médio, que atua na trilha de regência, será composta por 2/3 da jornada em atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada em atividades pedagógicas na unidade escolar, sem interação com os educandos. Então, esse 1/3 não é para estar em sala de aula. O tempo de trabalho destinado às atividades pedagógicas, sem interação com os educandos, deverá ser cumprida integralmente na unidade escolar, que é uma polêmica da nova carreira, né, que são os ATPCs, que antes os professores poderiam fazer de livre escolha, por exemplo, em casa, e agora são obrigados a ficar dentro das unidades. Mas o secretário Renato Ferder já deu entrevistas dizendo que vai rever aqui essa questão. Porém, para o concurso público, mesmo que ele atualize esse artigo aqui, para o concurso público vai valer o que saiu antes, tá? Para quem não sabe, qualquer legislação que está lá na bibliografia, se ao longo do concurso, antes da prova, houve alguma alteração, eles não podem cobrar essa alteração. Embora tenha uma observação lá na retificação do edital de 22 de maio, que diz que, dependendo aí dos critérios da avaliação da Secretaria Estadual, eles podem cobrar sim, tem esse adendo, tá? Então, mas por enquanto ainda não houve essa atualização. Provavelmente eles atualizem isso lá para o final do ano, para valer o começo do ano que vem, essa questão dos ATPCs dentro da escola ou não. Mas o que está valendo ainda é que essas horas, esse 1/3 aí de planejamento, deverão ser cumpridas obrigatoriamente dentro da unidade escolar, certo? E no inciso 2, a hora de trabalho terá duração de 60 minutos. Fica assegurado o professor de ensino fundamental e médio, no mínimo, 15 minutos consecutivos de descanso por período letivo, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 3 é a letra A. Questão de número 4. De acordo com o Estatuto do Magistério Paulista, quais são as trilhas de exercício para a evolução na carreira de professor no ensino fundamental e médio? Lembra das trilhas que eu falei, né? Então, vamos relembrar essas trilhas aqui nessa questão. Seria a alternativa A, trilha de regência, trilha de especialista educacional e trilha de gestão educacional? B, trilha de regência, trilha de especialista educacional, trilha de orientação educacional? C, trilha de regência, trilha de supervisão educacional e trilha de gestão educacional? Alternativa D, trilha de regência, trilha de coordenação pedagógica, trilha de gestão educacional? E, trilha de regência, trilha de supervisão educacional e trilha de orientação educacional. A resposta certa da questão de número 4 é a letra A, certo? A trilha de regência, que eu já tinha conversado com vocês, a trilha de especialista educacional e a trilha de gestão educacional. Conforme o artigo 14, a evolução do ocupante do cargo de professor de ensino fundamental e médio para referência subsequente a que se encontrar enquadrado dará-se-á por desempenho e desenvolvimento em uma das seguintes trilhas de exercício. 1. Trilha de regência, trajetória de desenvolvimento do profissional especializado em atividades de ensino-aprendizagem realizadas em interação direta com o educando, então a regência em sala de aula. 2. Trilha de especialista educacional, trajetória de desenvolvimento do profissional como especialistas nas áreas de currículo, planejamento, avaliação, tecnologia e demais áreas correlatas. 3. Trilha de gestão educacional, trajetória de desenvolvimento do profissional em competências e habilidades de gestão e liderança para o exercício de posições gerenciais em unidades escolares, diretorias de ensino e órgãos centrais da Secretaria da Educação. Essa trilha de especialista educacional nada mais é do que os coordenadores, e gestão nada mais é do que o supervisor
e o diretor também. No caso, essa trilha de especialista, esses cargos aí de coordenação, são funções, tá? Não são cargos, não tem concurso público para coordenador no estado de São Paulo. Já a gestão, né, o diretor e supervisão, esse sim tem concurso público, certo? Então, tome cuidado que pode aparecer na prova de vocês, por exemplo, trilha de coordenação. Daí, como você sabe que essa trilha de especialista tem a ver com coordenação, você vê essa palavrinha coordenação, vai colocar, por exemplo, a letra D, mas não é, tá? É trilha de regência, trilha de especialista educacional e trilha de gestão educacional. Então, anotem aí. Então, a resposta correta da questão de número 4 é a letra A. Questão de número 5. De acordo com o Estatuto do Magistério Paulista, como ocorre a evolução da carreira nas trilhas de regência, especialista educacional e gestão educacional? Seria a alternativa A: a evolução na carreira dessas trilhas ocorre exclusivamente por meio do desempenho satisfatório nas avaliações de conhecimento e prática didática. B: a evolução na carreira nessas trilhas ocorre apenas por meio do desenvolvimento por meio de formações e cursos voltados à atualização e ao aperfeiçoamento profissional. C. A evolução na carreira dessas trilhas ocorre por meio do desempenho baseado no exercício de competências e habilidades relacionadas à prática profissional e também por meio do desenvolvimento com a realização de formações e cursos profissionais. D. A evolução na carreira nessas trilhas ocorre de forma automática sem a necessidade de avaliação de desempenho ou desenvolvimento, seria o ideal, mas a D não é, tá? E a evolução na carreira nessas trilhas ocorre apenas por meio do cumprimento de exercícios mínimos, sem considerar o desempenho ou desenvolvimento profissional. A alternativa correta da questão de número 5 é a letra C, tá? Então, a evolução ela ocorre tanto por meio de desempenho das competências e habilidades, como também por meio de formações, então a formação continuada. Então, conforme o artigo 15, a evolução nas trilhas a que se refere o artigo 14 dessa lei complementar dará-se-á para a referência subsequente àquela que se encontra enquadrado o docente mediante 1. Desempenho, evolução na trilha do exercício do docente, baseada no exercício de competências e habilidades relacionadas a conhecimentos técnico-científicos, práticas pedagógicas, habilidades de didática aplicada, engajamento e prática profissional, com foco na melhoria da aprendizagem, observada a especificidade de cada trilha. Então, lembra que eu falei lá do estágio probatório, que vocês serão avaliados, e depois do estágio probatório também, para fins de evolução na sua carreira. Então, eu estou fazendo a prova prática, isso já é um começo de avaliação. Quando vocês estiverem lá, efetivos na escola de vocês também, a aula de vocês serão avaliadas, seus projetos que você fizer, ali com os estudantes, enfim, o seu desempenho ali de regência também será avaliado para fins de evolução aí na nova carreira. Você também pode evoluir no 2, né, no desenvolvimento, reconhecimento de competências do docente por meio de formações e cursos voltados à atualização, ao aperfeiçoamento profissional e à pós-graduação, mediante produção científica ou desenvolvimento de habilidades relacionadas à prática profissional, competindo à Secretaria da Educação expedir normas para disciplinar o reconhecimento das respectivas pontuações, levando em consideração as relevâncias das atividades desenvolvidas. Então, você também pode evoluir por cursos de formações, pós-graduação, mestrado, doutorado, como também os cursos de aperfeiçoamento que a própria rede estadual oferece por meio do sistema EFAP, que é até gratuito, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 5 é a letra C de casa, certo? Questão de número 6. De acordo com o Estatuto do Magistério Paulista, qual é a consequência para o integrante do quadro do magistério da Secretaria da Educação que apresentar falta justificada ao trabalho? Então, aquela falta que não tem, por exemplo, um atestado médico, mas você realmente estava doente, ou seu filho não tinha como você comparecer, ou, sei lá, no meio do caminho o ônibus quebrou e você não conseguiu chegar a tempo, então é uma justificativa plausível. Então, vamos lá. Seria a alternativa A: o integrante perderá a totalidade da remuneração correspondente ao dia de trabalho, mas as ausências não serão consideradas para efeito de inassiduidade. B: o integrante terá desconto integral na remuneração dos docentes apenas se as faltas forem sucessivas.
C. O integrante poderá justificar até 3 faltas por mês, desde que apresente um requerimento por escrito no primeiro dia em que comparecer à repartição. D. O integrante poderá ser justificado até 20 faltas por ano, desde que motivadas em fato que constitua escusa razoável do não comparecimento. Ou alternativa E, o integrante terá desconto financeiro proporcional à razão de 2/30 do valor da retribuição pecuniária mensal, caso descumpra a carga horária diária de trabalho. A alternativa correta da questão de número 6 é a letra A. Então, vamos lá, conforme está disposto no artigo 67. O integrante do quadro do magistério da Secretaria de Educação poderá requerer à autoridade competente a justificação por falta por escrito no primeiro dia que comparecer à repartição. Então, como funciona a falta justificada? Por exemplo, lá na alternativa D, diz que pode ser 20 por ano, mas na verdade, aqui, inciso U, poderão ser justificadas até 24 faltas por ano, não excedendo a 2 por mês. Aqui na alternativa C era 3. Então, são 24 no ano e você não pode dar mais que 2 faltas justificadas por mês, certo? E desde que motivadas em fato que, pela natureza e circunstância, possa constituir escusa razoável do não comparecimento. Então, a sua justificativa não pode ser assim. Eu acordei no belo dia e não estava a fim de dar aula. Não, né? Tem que ser uma justificativa justa, né? Inciso 2. A ausência será considerada falta injustificada ao trabalho no caso da não apresentação de requerimento, né, da sua justificativa. E o inciso 3, que é a alternativa A, ainda que justificada a falta, o integrante do quadro do magistério da Secretaria da Educação perderá a totalidade da remuneração correspondente ao dia de trabalho, mas as ausências não serão computadas para efeito de configuração de ilícito de inassiduidade. Então, vai ser descontado o seu salário aquele dia, mas se você, é claro, não ultrapassar as 24 do ano, não será caracterizado um processo de inassiduidade. Então, a resposta correta da questão de número 6 é a letra A de amor, certo? Questão de número 7. Segundo o artigo 69 do Estatuto do Magistério Paulista, qual é a consequência para o integrante do quadro do magistério que descumprir a carga horária diária de trabalho? Então, o dia de trabalho seu, né? Seria a alternativa A, o integrante perderá a totalidade da remuneração correspondente ao dia de trabalho. B, o integrante terá as faltas descontadas proporcionalmente na remuneração mensal. C, o integrante deverá apresentar justificativas para as faltas ocorridas no mês subsequente. D, o integrante terá as faltas descontadas financeiramente com base em 1/3, 1/30 do valor da retribuição pecuniária mensal. E o integrante será suspenso temporariamente do trabalho até regularizar as faltas ocorridas. A resposta correta da questão de número 7 é a alternativa A. Então, conforme o artigo 69, o descumprimento da carga horária diária de trabalho, seja integral ou parcial, então, não importa se seja a carga horária de 40 horas ou 25 horas semanais, será considerada como falta-dia e implicará o desconto financeiro à razão de 1/30 do valor da retribuição pecuniária mensal. Portanto, você vai receber por 30 dias, daí vai ser descontado um dia. O que acontece? Vamos dizer que você tem 5 aulas no dia e você faltou na primeira aula ou chegou atrasado. O que isso significa? Você perde o dia. Então, eu tinha que estar na escola às 7 horas da manhã, eu cheguei 7h05, acabou. Pode voltar para sua casa porque vai ser descontado o seu dia todo. É isso mesmo, é uma das principais polêmicas e maldades desse novo plano de carreira, né? Mas, infelizmente, agora é assim. E antigamente, o que acontecia? Eu sei disso porque eu era agente de organização escolar e eu ajudava a gerente de organização na parte do pagamento. Então, antes, o professor, dependendo da sua carga horária, ele tinha um número X de falta-aulas que ele poderia dar no mês que não era descontado o dia. Infelizmente, tinha alguns professores que abusavam disso, até iam lá na secretaria e perguntavam, Jéssica, vê aí quantas bolinhas, né, que a gente dizia, ou janelas, eu ainda tenho de falta aula que eu ainda posso dar esse mês. Daí ele chegava atrasado, não dava a primeira aula.
ou ir embora na última aula. Daí, é claro, né, a turma ficava sem aula, né? Então, acabaram aí nesse novo plano de carreira cortando isso. Então, se você chegar, nem que for 5 minutos atrasado, infelizmente você já perdeu o seu dia. Então, a resposta correta da questão de número 7 é a letra A, certo? Questão de número 8. Sob o regime previsto no artigo 70 da Lei Complementar número 1374/2022, qual é o limite máximo de ausências ao ano, sem desconto na remuneração devido a consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde do integrante do quadro do magistério da Secretaria da Educação? Seria a alternativa A, 6 ausências ao ano, independente da jornada de trabalho. B, 2 ausências ao ano, independente da jornada de trabalho. C, 12 ausências ao ano, independente da jornada de trabalho. D, 1 ausência ao mês, independente da jornada de trabalho. Ou alternativa E, 3 ausências ao ano, de forma intercalada, para aqueles sujeitos à jornada de 40 horas semanais. A resposta correta da questão de número 8 é a alternativa A, 6 ausências ao ano, independente da jornada de trabalho, seja ela 25 horas semanais ou 40 horas semanais. Então, de acordo com o artigo 70, não haverá desconto na remuneração dos integrantes do quadro do magistério por ausência no trabalho decorrente de consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde referente à sua pessoa, desde que o comprove por meio de atestado expedido por médico ou odontólogo devidamente registrado no respectivo conselho profissional de classe, até o limite de 6 ausências ao ano, independente da jornada a que estiver sujeito, não podendo exceder 1 ao mês. Esses números aqui é bom vocês marcarem enquanto vocês forem fazer a leitura, o estudo das legislações, porque a VUNESP adora cobrar, quando elabora questões de legislação, números, prazos, datas. Então, tudo que tiver números, vai anotando aí, porque a VUNESP adora montar suas questões baseadas em números quando se trata em legislação, tá? Então, a alternativa correta da questão de número 8 é a letra A, 6 ausências ao ano. Questão de número 9. Qual das opções a seguir está de acordo com o artigo 71 da Lei Complementar em relação ao acompanhamento de consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde pelos integrantes do quadro do magistério? Seria a alternativa A, apenas os filhos menores têm direito ao acompanhamento? B, apenas o cônjuge ou companheiro tem direito ao acompanhamento? C, apenas os pais têm direito ao acompanhamento? D, os filhos menores, cônjuge, companheiro e pais têm direito ao acompanhamento? Ou E, apenas os pais adotivos têm direito ao acompanhamento? Então, a resposta correta da questão de número 9 é a letra D, certo? Os filhos menores, cônjuge, companheiros, pais têm direito ao acompanhamento, conforme o artigo 71. Então, você pode acompanhar para consultas médicas filhos menores, menores sob sua guarda legal ou com deficiência devidamente comprovados. Então, você tem um filho maior, de 18 anos, porém deficiente, você pode continuar acompanhando. Ou então, um filho que ainda está no processo de adoção, ainda não foi legalizado, mas está sob sua guarda legal, você também pode acompanhá-lo em exames e consultas. Também o cônjuge, companheiro e companheira, no caso aí da união estável, e também pais, madrastas e padrasto, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 9 é a letra D de dado. E olha como é importante fazer o estudo do Estatuto do Magistério, da nova carreira. Além de estudar para o concurso, vocês já ficam sabendo de alguns direitos e também deveres que vocês terão aí na sua carreira aí efetiva aí na Secretaria Estadual de Educação. E antes da gente ir para a última questão desse simulado, só lembrando para você que está se preparando para esse concurso, eu tenho as minhas apostilas. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o meu telefone no WhatsApp para vocês pedirem as apostilas. E também vai ficar na descrição do vídeo os links da Hotmart que vocês podem comprar por lá. O mesmo preço, vocês podem comprar na hora que vocês quiserem. E também tem várias formas de pagamento. Eu tenho a apostila da parte geral, tem específica de geografia e educação especial, e a apostila das 40 questões, que inclusive não são as questões que eu estou mostrando aqui nessa semana, são questões diferentes da parte geral, com comentários inéditos,
e também tem uma apostila da parte discursiva, beleza? E também não se esqueçam de assistirem a aula lá do professor Roberto, do canal Pedagogia Fundamental, sobre o Estatuto do Magistério e a nova carreira. E também não esqueçam de deixar o like lá na aula dele, beleza? Então vamos lá para a última questão de número 10. De acordo com a nova carreira, qual é a nomenclatura do cargo de professor? Seria a alternativa A, professor de educação básica? B, professor de educação básica 1 e professor de educação básica 2? C, professor A? D, professor fundamental? Ou E, professor de ensino fundamental e médio? A resposta correta é a letra E, certo? Professor de ensino fundamental e médio. Por que eu elaborei essa questão? Porque muitos ainda falam a nomenclatura antiga antes da nova carreira, que era o professor de educação básica 1 e o professor de educação básica 2. O professor de educação básica 1, o vulgo PEB 1, é aquele que dá aula nos anos iniciais do ensino fundamental, e o professor de educação básica 2, o PEB 2, era aquele que dava aula nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Porém, agora, na nova carreira, todos são professores de ensino fundamental e médio, conforme o artigo 5º. A carreira de professor de ensino fundamental e médio é composta pelo cargo de provimento efetivo de professor de ensino fundamental e médio. Então, muitas pessoas ainda se confundem na nomenclatura, mas a nomenclatura correta, agora com o novo plano de carreira, é esse. Então, não existe mais PEB 1 e PEB 2, e sim professor de ensino fundamental e médio, certo? Deixem aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, se vocês estão estudando a legislação referente ao novo plano de carreira. Bom, eu espero ter ajudado. Até amanhã com mais um simulado. Tchau!